Aleluia! A canção que ainda roda no fundo musical diz que Jesus é bem-vindo. E eu quero repetir em alto e bom som: Jesus é bem-vindo. Olha, queridos irmãos, nós queremos compartilhar convosco a palavra de Deus que está em Atos, no capítulo 12. A palavra de Deus diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Até aqui, por enquanto, a leitura da palavra de Deus. Esses dias eram tempos difíceis para a igreja. Havia uma perseguição declarada, havia uma perseguição disposta contra a igreja, e a igreja não tinha a quem recorrer, porque quem promovia a perseguição era o próprio rei Herodes. Ora, quando aqueles que devem proteger a sua vida são justamente os que causam mal à tua vida, a quem você recorrerá? Entretanto, o texto diz: mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A ameaça que pairava sobre Pedro não era uma ameaça vazia, era uma ameaça concreta. Ela já vinha de uma sequência. Quando olhamos a palavra de Deus, vemos que João Batista, o primo do Senhor Jesus, primo em 2º grau, havia sido decapitado. Jesus, o Senhor da igreja, havia sido crucificado. Estevão fora apedrejado. E aqui diz que Herodes havia mandado matar à espada Tiago, irmão de João. Eram dias tristes. Eram dias que a igreja via os seus líderes sendo acometidos de morte por vários meios. E agora era a vez do apóstolo Pedro. Entretanto, nesse momento, a igreja decide dar um basta. E uma vez que não pode recorrer aos poderes constituídos, a igreja recorre ao poder de Deus. Aleluia! Há momentos na nossa vida, queridos irmãos, que a nossa vitória virá somente de Deus. E o cristão, ele deve estar certo desta vitória que Deus pode e que Deus dá. Diz o texto que Pedro era guardado por 4 quaternos de soldados. Quando a gente volta um pouquinho nas Escrituras, no capítulo 5 nós lemos que os apóstolos já tinham sido presos. Está lá no capítulo 5, a partir do versículo 17. Eles tinham sido lançados na prisão. E no outro dia, quando as autoridades mandaram buscá-los para os inquirir, os servidores disseram: achamos o cárcere fechado com toda a segurança, e os guardas que estavam fora diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos. Aleluia! Porque a palavra de Deus diz que de noite
Um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os havia tirado para fora. Agora Herodes havia decidido que não seria feito de bobo. Ele designa 16 soldados, 4 quaternos de soldados, para cuidarem unicamente de Pedro, afora os outros guardas que trabalhavam no cárcere. E a Escritura diz que 2 estavam sempre algemados ao apóstolo. Cada 6 horas, 4 guardas cuidavam de Pedro para que ele não escapasse. 2 algemados a ele e 2 do lado de fora da prisão, cuidando somente dele, vigiando somente o apóstolo. E quando davam 6 horas, trocava a guarda e outros 4 soldados descansados faziam a guarda dele durante toda aquela semana. E quando terminaram os dias dos pães asmos, amanheceria o dia em que ele seria decapitado. A palavra de Deus diz que estava Pedro dormindo entre 2 soldados. Como que é possível dormir sabendo que amanhã cedo eu serei decapitado? Ouvindo o programa nesta tarde, há pessoas que têm um problema para ser encarado nesta nova semana, e você já perdeu o seu sono, perdeu o seu apetite, perdeu a sua coragem. E eu não creio que o seu problema seja tão grave quanto o problema que estava diante de Pedro. Ainda que ele estava para ser apresentado no outro dia para ser morto, a Bíblia diz que Pedro dormia entre 2 soldados. Como que é possível que ele dormisse numa situação como essa? É que pouco tempo antes, o Senhor Jesus tinha dito para Pedro: na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Eu creio que naquela noite o apóstolo Pedro considerou o que Herodes disse: amanhã você morrerá. Mas ele lembrou também do que Jesus tinha dito. Jesus tinha dito: Pedro, você vai ficar velho. E Pedro teve que fazer uma escolha: ou acreditar em Herodes que o ameaçava, ou acreditar no Senhor da igreja, acreditar em Jesus que havia dito: você vai ficar velho. E Pedro escolheu confiar em Jesus. Aleluia. Eu quero te dizer, querida irmã, moço, moça que ouve a palavra de Deus, prefira acreditar em Jesus, ainda que o diagnóstico diga o contrário, ainda que as circunstâncias apontem o contrário. Escolha confiar em Jesus. Jesus é plenamente confiável. Jesus é inteiramente confiável e Ele tem poder para dar vitória para a sua vida, não importa quão complexa possa parecer a situação nesse momento. E a Bíblia diz que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Notem, queridos irmãos, que o anjo não havia feito absolutamente nada até este momento. Ele apenas entra na prisão e já resplandece uma luz. Tiago escreve na sua epístola: Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Muitas pessoas se assustam quando a Escritura diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Muitas pessoas entram em conflito, porque dizem: como que é possível haver luz se o sol, a lua, as estrelas, se os luminares somente foram criados no 4º dia? Como que é possível
que já no primeiro dia o Senhor tenha dito: haja luz. Ora, o Senhor mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Se alguém me segue, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Receba a luz para a sua vida neste momento. Receba a luz sobre o seu casamento, sobre o seu ministério. Receba a luz sobre a sua empresa, sobre os teus empreendimentos. Convide Jesus a iluminar toda a tua vida. A hora que o anjo do Senhor entra no cárcere, entra na prisão, resplandece a luz. E diz que, tocando Pedro no lado, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. A palavra de Deus tem poder para romper as cadeias, para esmigalhar as algemas e para dar liberdade aos cativos. A palavra de Deus, ela é poderosa. Confie na palavra de Deus e saiba que neste momento o Senhor está entrando com provisão na sua vida, rompendo as cadeias, quebrando os grilhões, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia! E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. Notem, queridos irmãos, que Pedro havia tirado a capa, havia tirado as sandálias, frouxado a roupa, tão confiado estava na promessa de Jesus que dissera: você ainda ficará velho. Ao invés de sair desabaladamente do cárcere, o anjo disse: Pedro, pega a capa, pega as tuas sandálias. É tão lindo esse texto, essa história eu sempre acho maravilhosa. Ainda que a nossa vida seja o que há de mais importante, Deus também sabe que o casaco que nós vestimos é importante. Deus sabe que nós precisamos da sandália, do sapato. Eu quero te dizer, você que está aflito, o Senhor, Ele cuida de você. O Senhor sabe tudo que você necessita. Ainda que às vezes você não veja, Ele está cuidando de você. E a Bíblia diz que saindo, o seguia, mas não sabia que era o real o que estava sendo feito pelo anjo, mas achava que via alguma visão. E a Bíblia diz que depois de terem saído da prisão, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade. Às vezes, irmãos, estamos numa tribulação, e quando achamos que as coisas vão melhorar, parece que elas pioram. E a mesma coisa acontece agora com Pedro, porque diz que eles dão para a porta de ferro que sai para a cidade. Entretanto, ao invés de se lhe opor, diz assim: a qual se lhes abriu por si mesma. A natureza não resiste à glória e ao poder do Senhor. Todas as coisas lhe são sujeitas. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. E agora o anjo desaparece e Pedro vai dar na casa de João Marcos, a casa da irmã Maria, onde a igreja orava por ele. E uma menina vem atender, e o nome da menina é Rode, que traduzido é Rosa. Podemos chamá-la de Rosinha, era uma menina. A menina tinha fé que a oração estava sendo respondida. A igreja não conseguia crer, a igreja disse: não pode ser Pedro, deve ser o seu anjo, deve ser uma visão. Mas a menina dizia: não, é Pedro que está aqui à porta. Glórias a Deus, porque no meio da igreja sempre tem aqueles que acreditam de modo inabalável, e essa fé, mesmo partindo de uma criança, ela pode ser suficiente para Deus operar milagres. Querido irmão, irmã, moço, moça, que acompanhe o programa nesta tarde, se você está cativo de uma situação, uma enfermidade, um vício, uma dívida, quem sabe se sente cativo longe da igreja, neste momento a palavra de Deus derruba as cadeias, quebra as correntes
e você é apto a voltar outra vez para perto de Jesus. Diga sim para Jesus. Diga como a nossa irmã que cantava há pouco: tu és bem-vindo neste lugar. Querido irmão, confia que Jesus é poderoso para dar a vitória para você. Não importa onde você está agora, no trânsito, no seu apartamento, se você está na sua casa, pare por um momento, porque eu quero orar com você um instante. Abra o seu coração, volte-se para Deus. Ó Deus querido, Deus maravilhoso e santo, é no nome de Jesus, teu Filho tão amado, que viemos aqui ministrar a tua palavra. E a tua palavra achou o meu irmão aflito, ansioso, angustiado. E nós asseguramos para ele, no poder da palavra do Senhor, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E que o Senhor faz a luz resplandecer. O Senhor quebra as correntes, o Senhor abre as portas e liberta o cativo. Ó Pai Celestial, dê vitória ao nosso irmão, dê saúde para ele, dê libertação dos vícios, dê vitória sobre os problemas financeiros e torne a trazê-lo para a tua casa feliz, alegre, abençoado. Deus, nós oramos por um milagre e nós oramos assim em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus.